E aí, povo bonito, eu sou o Anui. E bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente, porque ele não é bem um vídeo original, mas sim um repost que eu tô fazendo. Bom, pra quem não sabe, há mais ou menos um ano atrás, eu postei um vídeo sobre os melhores personagens feitos por fãs de Pop Playtime. Porém, digamos que o vídeo teve um certo probleminha com o YouTube. Sim, ele foi desmonetizado. E pra quem não sabe, quando um vídeo é desmonetizado, o YouTube para de recomendar ele pra pessoas novas. Pessoalmente, eu não queria perder esse vídeo, porque ele é um vídeo muito pessoal meu, porque ele foi um dos poucos que viralizaram no meu canal, então eu tenho um certo apreço por ele. E eu não queria perder ele, então por isso que eu tô repostando ele, só que sem as partes que desmonetizaram meu vídeo. E por mais que meu canal tenha dado uma leve melhorada desde que eu postei esse vídeo até aqui, não foi uma melhorada tão grande assim para esse vídeo ficar muito datado. Então acho que vocês não vão se recomendar a qualidade dele, só o áudio dele tá um pouquinho cagado. Então é isso, eu só queria dar esse aviso, espero que curtam o vídeo. Se tem uma coisa muito comum que sempre acontece sempre em algum jogo, série, filme ou qualquer outra obra que faz muito sucesso e cria uma grande comunidade de fãs, é esses mesmos fãs criar universos alternativos, também conhecidos como AUs, dessas obras que eles gostam. E como ultimamente eu trouxe vários vídeos para vocês sobre Pop Playtime, que é um jogo que tem bastante personagem e histórias criadas por fãs, eu quis trazer hoje para vocês os personagens feitos por fãs que para mim foram os melhores. Só lembrando que a ordem dos personagens que vão aparecer nesse vídeo aqui é completamente aleatória, e não do melhor pro pior ou vice-versa. Então, deixando isso bem claro, espero que curtam o vídeo. E vamos começar pelo maldito que enganou todo mundo. Killy Willy é um personagem criado pelo canal Game Toons, um canal aqui do YouTube que é bastante conhecido por fazer animações de jogos famosos na internet. E foi em um vídeo intitulado The Legend of Killy Willy que o nosso queridão aqui foi criado. Nesse vídeo nós somos apresentados ao personagem, que inicialmente foi criado com a intenção de ser uma variante do Huggy Wuggy para crianças mais novas, que se chamaria Silly Billy. E como eu falei, ele era para ser uma versão mais boba e idiota do Huggy Wuggy. Porém, durante a sua criação ocorreu um erro na Make a Friends Machine, fazendo com que o Silly Billy ficasse com uma aparência meio assustadora. E vendo isso, os funcionários da Playtime decidiram descartá-lo em uma fornalha. Mas ele conseguiu sobreviver ao fogo e, tomado de raiva e com desejo de vingança, ele escapou e matou os funcionários da Playtime, tornando assim Killy Willy. E bem, esse daqui é um resumo da história do Killy Willy, que mesmo sendo bem simples, acabou fazendo um sucesso enorme, fazendo inclusive muita gente pensar que ele realmente existia no jogo oficial, algo que acabou de certa forma até se tornando verdade. Só que em Project Playtime, o Killy Willy aparece como uma skin do Huggy Wuggy. Então sim, o Killy Willy é de certa forma canônico no jogo oficial, o que é um detalhe que eu achei bem legal. E no canal da Game Toons, a popularidade do Killy Willy fez com que o canal acabasse expandindo mais a lore dele, adicionando mais personagens. E eu tô falando essa informação para vocês guardarem bem ela na cabeça, porque eu vou trazer ela de volta mais pra frente. Existe uma U até que conhecida na comunidade chamada Throwing Critters. Eu provavelmente pronunciei esse nome errado, me perdoem. Criada pelo artista Egritos, esses personagens foram feitos para serem versões opostas dos Smiling Critters, tanto em aparência quanto em personalidade. E dando um bom exemplo, eu vou falar do personagem mais conhecido dessa U, o Cat Fane. Cat Fane é uma versão oposta do Catnap, tendo também a forma de um gato, mas com cores mais claras e uma personalidade bem mais positiva, sendo extremamente alegre e sempre tentando fazer os seus amigos felizes. E outra característica marcante é o seu extremo vício em café, sempre andando com um copo de café para qualquer lugar que ele vá. Aí o Dog D virou um depressivo nessa U, só queria falar isso. Antes de falar qualquer coisa sobre esse personagem, eu só quero que vocês deem uma boa olhada nele. Sim, um Huggy Wuggy emo. Eu amo essa comunidade. Essa obra-prima é chamada Gloomy Woomy e é o principal antagonista de uma U criada por Game Edu X, que eu acho que deve ser um desenhista. Ou não, eu não consegui achar nenhuma informação sobre esse cara, pra ser sincero com vocês. Mas qual que é a história desse infeliz, hein? Bem, Gloomy Woomy foi criado em 1984, um pouco antes do Huggy Wuggy. E o objetivo do funcionário da Playtime era de que o Gloomy servisse para poder testar a compaixão das crianças, mostrando o que acontece quando você deixa algum amigo triste. Agora, por que
eles fizeram um mascote com uma franja no meio da cara, eu não sei. A partir daí, os eventos que acontecem nessa U são praticamente iguais ao do game. Ocorre a Hora da Alegria, vários personagens vão de Vasco. Aí vem o capítulo 1, onde na U, o Gloom acaba trombando com o player e começa a persegui-lo. E no capítulo 2, ele continua perseguindo o player. Aí no capítulo 3, ele acaba virando do bem e começa a ajudar a Poppy, a Kissimisse e o player na jornada de derrotar o 1006. No capítulo 4, sim, nessa U já tem o capítulo 4, o Gloom fica tomando conta da Kissimisse enquanto o player e a Poppy continuam a jornada. Porém, os dois acabam caindo em uma armadilha do 1006, mas o player consegue escapar e encontra a Gloom. E os dois decidem descansar um pouco depois de tudo que aconteceu, terminando assim a história da U. Ok, eu sei que eu dei o pior resumo possível da história dessa U, mas vamos lá, pessoal. É um Huggy Wuggy emo com franza. Tanto faz a história, cara. Olha essa imagem, que coisa maravilhosa. Vamos logo pro próximo, vai. Vocês provavelmente se lembram de quando eu falei do Killy Willy e de toda a sua popularidade na comunidade de Pop Playtime, né? Bem, esse tópico ainda vai ser mais ou menos relacionado a ele, pois vendo todo esse sucesso, a GameToons, que foi o canal que criou originalmente o Killy Willy, decidiu expandir mais a lore que eles mesmos haviam criado. E com expandir a lore, eu quero dizer que eles colocaram mais personagens na trama. Para ser mais específico, esses novos personagens aparecem no vídeo The Forgotten Toys, onde após perder para a Pop e pro player, o Killy Willy vai em busca de ajudantes para poder conseguir a sua vingança. E ele acaba encontrando 3, Scary Larry, Sissy Bliss e Silly Billy. E eu sei que vocês devem estar confusos, se perguntando, mas o Silly Billy não era o Killy Willy antes dele ser queimado? Sim, mas é aí que a história vem. Depois que o Killy Willy foi queimado e fugiu, tirando a vida de várias pessoas, a Playtime conseguiu capturá-lo e trancá-lo dentro de uma prisão no subterrâneo da fábrica. E após isso, os funcionários da fábrica fizeram alguns ajustes na Make a Friend Machine, tentando mais uma vez produzir o Silly Billy. E dessa vez deu certo. Eles conseguiram criar um brinquedo bobo e idiota que eles queriam desde o início. O problema é que quando esse brinquedo foi apresentado para as crianças, ninguém gostou dele. As crianças acharam ele muito bobo e sem noção. Porém, a Playtime não descartou no fogo, até porque da última vez isso não deu muito certo. Ao invés disso, eles trancaram o Silly Billy dentro de Ola em um local oculto da fábrica. E você pensa que depois de 2 fracassos seguidos eles pararam? Não, eles continuaram. Como as crianças não tinham gostado de um personagem amável e bobão, a Playtime decidiu criar o Scary Larry, que era o completo oposto do Billy, tanto na aparência com uma pelagem vermelha, chifres na cabeça e asas nas costas, quanto na personalidade, já que Scary Larry era completamente cruel e malvado, literalmente o diabo na Terra. Mas mesmo sendo diferente, a opinião das crianças foi a mesma. Elas não gostaram. E como uma última tentativa, a Playtime criou a Sissy Bliss, que era uma variante da Kissimisse, mas fofinha, bonitinha, e eles não gostaram também. Mas pelo menos a Playtime aprendeu com os erros e parou de produzir variantes. E quanto aos 3 que eles já tinham feitos, a empresa deixou eles presos em gaiola dentro da fábrica, até os eventos do vídeo da GameToons, onde o Killy Willy, querendo se vingar do player e companhia, liberta as 3 variantes para que elas possam ajudá-lo. E é isso que elas fazem. Em um momento em que o Huggy Wuggy, a Pop e o player estão distraídos, o Larry ataca o player e o Huggy Wuggy vai para cima do Larry, e dando chance para ele e para Pop fugir. Após correrem, os dois encontram o Billy e o Willy, se preparando para lançar o Huggy Wuggy no mesmo fogo que o Killy Willy foi lançado há alguns anos atrás. E vendo isso, o player, fazendo uma referência ao capítulo 1 do game, derruba uma caixa no Willy, que não dá em nada e só serve para entregar a localização deles. Porém, o Willy decide mandar o Silly Billy para poder matar eles. Porém, graças à sua personalidade bondosa e meio burra, o acaba sendo convencido pelo player a trocar de lado e trair o Killy Willy, ele o jogando dentro da fornalha, acabando de uma vez por todas a história do Killy Willy. Só que não, já que ele volta depois em um outro vídeo da GameToons. Mas eu não vou falar desse vídeo porque esse tópico já tá muito maior do que eu tava planejando, então vamos pro próximo. Resurrect the Creators são personagens de uma U chamada Chapter 4 Beyond the Blueprint, ou capítulo 4 Além dos Projetos. Na lore dessa U, os Resurrect Creators foram criados em 1989, um pouco depois dos Smiling Creators. E no início, o objetivo da Playtime era que eles seriam uma espécie de grupo rival dos Smiling Creators, mas só ficou no seriam, pois logo todos foram descartados e guardados no Resurrect Room, que para quem não se lembra, era aquela sala do capítulo 2 com vários brinquedos que não foram aprovados
chamados pela Playtime e foram largados na sala. E mesmo que seja um grupo de 8 experimentos, assim como os Smiling Critters, o único deles que recebe algum tipo de atenção na U é a Melody Snake, que também é a principal antagonista do capítulo 4 nessa U. E assim como o próprio nome já indica, ela é um brinquedo com a forma de uma cobra. Inicialmente o objetivo da Playtime era de que a Melody fosse um mascote amigável, fofo e que gostasse de música. Não é à toa que ela tem uma corceia no pescoço. Porém, quando foram fazer testes com a Melody, as crianças ficaram assustadas com a aparência de cobra dela. E por isso ela foi largada junto com os outros Reject Critters, o que não deixou ela nada feliz com isso. Tanto que quando ocorreu os eventos da Hora da Alegria, a Melody foi um dos experimentos que mais mataram funcionários nesse evento. Agora no capítulo 4, a Melody, assim como eu falei, é a principal antagonista. E na história, a Melody acaba dando de cara com o protagonista. E tomada pela fome e pela raiva, a Melody começa a perseguir o protagonista, que tenta usar seu Grab Pack para poder eletrocutar a Melody, mas isso não dá em nada. Porém, quando tudo parecia perdido, a Melody cai em uma armadilha feita pela Pop e é capturada, terminando assim a história dela, dessa U e desse vídeo.